Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Sou João Paulo Fonseca, estou aqui para mais um vídeo e hoje, dia de review do Dicionário Global de Teologia, uma publicação da editora Ragnos. Esse dicionário ele vai trabalhar termos ligados à teologia. Então, nós até fizemos um vídeo algumas semanas atrás mostrando as diferenças dos dicionários e qual é a função de cada dicionário. Esse aqui vai trabalhar termos ligados à teologia. Então, é uma obra muito interessante, é um dicionário, olha só, não é tão fino, é um dicionário capa dura. Deixa eu ver aqui quantas páginas ele tem. Ele tem mais de 1050 páginas, então é um material muito interessante, olha só. Aqui a gente tem um desenho aqui do mapa mundi, né? Mostrando que ele é um dicionário que vai trabalhar vários significados ligados aí à teologia. Então a gente vai estar apresentando esse material hoje. Muita gente nos perguntou sobre o conteúdo deste material e hoje nós vamos mostrar aí nos detalhes o que esse dicionário vai trabalhar e qual é a sua função. Antes, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, segue o nosso perfil no Instagram, @canal João Paulo Fonseca, e os nossos canais parceiros estão aí na descrição do vídeo. Se inscreva também neles, porque são canais que trazem conteúdos bem edificantes para todos nós. Então vamos deixar de conversa, vamos então conhecer o Dicionário Global de Teologia. Se você gostou desse material, na descrição do vídeo você encontra um link para estar adquirindo esse material num preço bem acessível. Bom, ele é capa dura, olha só, aqui a gente tem a lateral, né? Os editores, tanto o editor geral, os editores gerais, como os editores adjuntos, uma publicação da Ragnos. Aqui na parte de trás nós temos informações sobre esse dicionário. Então o objetivo dele é trazer significados de termos ligados à teologia. E ele trabalha de uma forma muito imparcial, ele mostra diversos termos, inclusive termos aí de linhas teológicas um pouco controversas, mas ele tende a ser um dicionário imparcial. Eu gostei muito desse dicionário por conta disso. Não é à toa que ele chama Dicionário Global de Teologia. Bom, acabamento muito bom, né? Acabamento de primeira, capa dura. As folhas são aquelas folhas padrão de livros, né? Da editora Ragnos. Então aqui a gente tem, eu mostrei aqui inicialmente uma folha de rosto, né? Acabei pulando e não falei. Em seguida, ficha catalográfica, é uma publicação originalmente do inglês. Ela foi publicada lá nos Estados Unidos em 2008 e aqui no Brasil esse material ele foi publicado em 2017 em língua portuguesa pela Ragnos. Aqui a gente tem algumas indicações, né? Grandes teólogos aí que indicam esse material. O sumário, geralmente o sumário do dicionário é um sumário bem resumido, tá? Não é um sumário aprofundado, completo, exaustivo. Ele vai trazer o que esse dicionário trabalha. Então a gente tem uma introdução, um guia de como usar esse dicionário, abreviaturas, colaboradores e os artigos, tá bom? A introdução vai trabalhar uma explicação sobre como esse dicionário trabalha, qual é o método que eles usaram para estar fundamentando esse dicionário. Então aqui a gente tem o Dicionário Global de Teologia foi idealizado para fornecer um panorama de reflexão e praxes teológicas em todo o mundo. Nossa intenção foi que ele tivesse uma forma nossa intenção foi que ele tivesse a forma de uma conversa na qual fossem ouvidas as vozes de diversas partes do mundo em torno de interesses e preocupações comuns a todos. Então, vocês entendem qual o intuito desse material? É trazer o significado de termos teológicos com base na própria teologia de cada termo que ele vai trabalhar, tá bom? Então aqui a gente tem um pouquinho mais, né, sobre esse dicionário. Em seguida a gente tem uma explicação de como utilizar esse dicionário. Então aqui ele tem uma explicação sobre abreviaturas, autoria dos artigos, bibliografias, referências paralelas. Então ele explica como esse dicionário trabalha. É sempre interessante você ler isso para você aprender a usar o material. As abreviaturas utilizadas nesse dicionário,
Aqui a gente tem a transliteração de palavras em hebraico e grego. Praticamente todos os dicionários têm essa informação. Lista de colaboradores, isso aqui é muito legal para você conhecer os teólogos e estudiosos que fizeram ou que trabalharam neste material. Então, olha só, a lista é bem grande, como vocês percebem. Olha só, bastante gente. E aí nós já entramos no conteúdo do dicionário. Bom, como esse dicionário vai trabalhar? Começa sempre cada letra, colocando aqui uma letra em tamanho grande na parte superior da página, e o conteúdo é dividido em 2 páginas, uma letra bem confortável, e a palavra que ele vai trabalhar, eles colocaram aqui num tamanho maior. Então é interessante isso. E geralmente os dicionários trabalham dessa forma, né? Aqui, por exemplo, a gente tem o nome Abelardo, né? Que é o sobrenome do Pedro, Pedro Abelardo. Aí a gente tem aqui um direcionamento. Veja, teologia medieval. Carlos, né, Abecismos, veja, teologia asiática. Então, às vezes, eles associam um termo a outro para não ter duas explicações da mesma associada ao mesmo assunto, tá bom? Então, aqui na letra A, a gente já tem aqui, por exemplo, Aliança Evangélica Mundial. Então, ele traz uma explicação. Então, olha só, dependendo do tema, né, a gente tem uma explicação bem grande. São termos ligados à teologia, ou pessoas, ou linhas teológicas, ou correntes teológicas, ou expressões, frases ligadas ao estudo da teologia. Por exemplo, amor. Então traz aqui uma análise, muitas das vezes exegética, mas um histórico. E no final a gente tem a bibliografia do conteúdo que foi trabalhado. Tá? Então é um material muito interessante. Então, por exemplo, aqui a palavra ancestrais. A gente chega aqui na letra A, a palavra anjos. Então a gente tem, por exemplo, ele costuma dividir o conteúdo, né? Parte 1, termos e definição, natureza, anjos bons. Então traz um estudo, funções dos anjos, ministério dos anjos. Ele traz um estudo com referências bíblicas, tá? Não é um estudo, não é só trazer o que é os anjos, mas traz um estudo sobre os anjos. Por isso que é um dicionário muito interessante. E ele traz não só um estudo de uma perspectiva, mas de várias perspectivas. Então, por exemplo, aqui, antropologia teológica. Então, olha só, ensaio sobre o homem. Então, traz aqui uma explicação, tá? E as várias linhas de pensamento com relação à antropologia, claro que trabalhando a linha correta, né? Mas mostrando várias linhas teológicas com relação à antropologia. Olha só, são várias páginas, né? Muitas páginas, como é um assunto assim bem complexo, eles trabalharam várias páginas sobre esse assunto. Então aqui a gente tem a palavra apologética, né? Apologética é a disciplina da teologia que procura responder às objeções que se fazem à fé cristã ou aos problemas que parecem ser questões internas do cristianismo. Então aqui a gente tem primeiro eles trazem a explicação, o que é o termo, e aí traz um estudo sobre o termo. Então aqui a gente tem a natureza da teologia apologética, a apologética e cosmovisões, a cosmovisão clássica, cosmovisão moderna, cosmovisão pós-moderna, cosmovisões tradicionais, apologética filosófica, cultural, pastoral. Então traz um estudo. Aqui, por exemplo, nós temos o arminianismo, na letra A ainda, né? Olha só, eu estou na letra A. Então a gente traz o que é o arminianismo, a perspectiva teológica, que de grosso modo corresponde ao pensamento de Jacó Armínio, e aí traz um estudo contextual sobre isso. Tá? Não só a linha de pensamento do Armínio, mas uma parte histórica, o desenvolvimento teológico. Gente, e a análise que ele faz aqui sobre o arminianismo é uma análise imparcial, né? Explicando que a linha teológica arminiana não é uma linha que sai fora da ortodoxia, é uma linha ortodoxa, é uma linha reformada. Ele traz um estudo muito bom aqui com relação a isso. Então ele vai desenvolvendo nos assuntos diversos aqui relacionados à teologia. Então, por exemplo, na letra P, pneumatologia, ele traz aqui um estudo sobre a pneumatologia, né? Perspectivas bíblicas sobre o Espírito Santo, né? Perspectivas históricas,
3 correntes pneumatológicas, oriental, ocidental, pentecostal, carismática. Então ele traz um estudo, é um material, não é só um dicionário de significados, é um dicionário que traz o significado e um estudo sobre termos, sejam teólogos, perspectivas teológicas, matérias da teologia, palavras-chave na teologia. Então ele traz um estudo. Esse é o diferencial desse material. Tá? E na minha opinião, em português, é um material muito bom para trabalhar essa questão. Então olha só, você encontra até quadros que a gente está trabalhando o termo pobreza, poder. Então aqui a gente tem, olha só, inclusive o Pentecostes e a luta global pela libertação. E aí vai trabalhando poligamia, ele vai trabalhando outros termos. Então sempre quando a gente encerra uma letra, né, letra R, entramos na letra S, e aí nós vamos nas palavras com a letra S. Primeiro, sacramentos, que ele trabalhou, olha só. Em seguida, a palavra salvação. Então traz o que é salvação, segundo a Bíblia, segundo a teologia, né, o que é salvação. E aí ele vai dividindo o estudo em pontos. Quem salva? Salvos de quê? Como a salvação acontece? Salvação pessoal ou coletiva? Quando acontece a salvação? Ele vai trazendo um estudo mostrando algumas perspectivas teológicas com relação a isso. Isso é muito bacana. Olha só, várias páginas, dependendo da matéria, dependendo da palavra, a gente encontra várias páginas, sempre em 2 colunas. Sempre vocês encontram a palavra na parte de cima da página para facilitar a pesquisa. E ao final você tem as referências bibliográficas e também o colaborador que escreveu esse artigo. Santificação. Então são termos da teologia. Satanás. Né? E aí vai. A parte da letra T é muito interessante porque a gente encontra a palavra teologia. E ele trabalha vários tipos de teologia. Então tem teologia ortodoxa, teologia patrística. Olha só, um estudo muito bacana, um estudo histórico também, para você conhecer a teologia patrística. Tem aqui um estudo muito aprofundado. Teologia política, teologia pós-colonial, teologia pós-liberal também, teologia reformada, tem um estudo sobre a teologia reformada, de várias páginas. Teologia sistemática, o que é teologia sistemática? Aqui tem um estudo trabalhando aspecto, origens, questões, métodos, perspectivas. Então, gente, é um material muito bacana que eu estou recomendando para vocês. Bom, ainda na letra T, a palavra trindade. Olha só. Então a gente tem aqui um estudo, tem uma parte histórica, teológica, sabe? Questões teológicas, 1 em 3 pessoas, segundo a Bíblia, a trindade e a igreja, né? Pensamento contemporâneo. Então ele traz várias visões. Então é um material muito bacana que a gente já entrou na letra U. Olha só, universalismo, né? Já encerramos a letra U. Letra V. Então a gente tem poucos termos na letra V também. Né? Letra W a Z, já que a gente tem poucas palavras. Por exemplo, wesleyanismo, teologia wesleyana. A gente tem aqui um estudo sobre a teologia wesleyana também. Sabe? Então, gente, recomendo esse material para vocês. É um material muito bacana que vai estar ajudando você a compreender os termos da teologia, não só o significado deles, né? Mas um estudo muito bacana em cada palavra, em cada expressão, em cada nome, para estar te ajudando a entender não só o significado, mas o contexto de cada termo geral e de cada termo da teologia, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês, espero que tenham gostado desse review. Caso vocês queiram adquirir esse material num preço bem acessível, na descrição do vídeo tem um link de uma loja parceira para vocês estarem comprando este material. Que Deus abençoe todos vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.